Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus nos conta uma história de que Jesus estava num determinado local e de que a mãe dele e os irmãos estavam lá fora esperando, querendo falar com ele. Se a gente não lê essas coisas com certeza, com acuidade, sabendo que Jesus era um grande psicólogo, Jesus sabia o que estava fazendo, dá a impressão de que Jesus não gostava nem da mãe e da tinha irmãos. Essa é a impressão que a gente tem. Mas, para que a gente entenda essas linhas de Mateus, nós temos que retroagir um pouco. Nós vamos retroagir lá no capítulo 42. Porque nós estamos vendo o capítulo 46 a 50. Nós temos que retroagir o capítulo 42. Jesus nos fala no capítulo 42 o seguinte: quando você espanta o espírito de uma pessoa, quando você consegue tirar o espírito de uma pessoa, ele sai vagando por aí. Ele procura um lugar onde, ali fala, o Evangelho fala, procura um lugar onde não tem água. Quer dizer, é um lugar inóspito, um lugar onde as pessoas normalmente não vivem. Aí ele vaga por ali. Quando ele não consegue mais, ele volta para aquela pessoa. Então ele vai achar a casa limpa e arrumada. Aí ele convida mais 7. Lógico, porque arrumar a casa limpa e arrumada. Esse limpa e arrumada é que muitas vezes nós limpamos a casa, nós arrumamos a casa não para Deus, mas para a racionalidade que a gente vive hoje em dia. Então é isso que Mateus quis nos dizer naquele momento. Nós às vezes limpamos as nossas casas para a racionalidade, para o nosso dia a dia, para aquilo que nos interessa, não a Deus. Então o diabo volta. Aí no capítulo 43 a 45, aliás, no capítulo 42, né? Ele conta uma outra história. Ele fala o seguinte: a rainha de Sabá veio para escutar os discursos de Salomão, porque Salomão só falava coisas de sabedoria. Então Jesus nos dá a dica: cuidado que você está arrumando tua casa para o diabo. E segundo, presta atenção na mãe, porque ela veio para escutar a verdade, veio para escutar a sabedoria. Então Jesus nos pega esses dois exemplos antes de entrar no assunto de hoje. E depois, segundo Mateus, né, Jesus estava falando para as pessoas, e segundo eles tinha uma multidão naquela época, 100 pessoas já era uma multidão. Então mandaram falar com Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. Quer dizer, não é que Nossa Senhora estava lá fora, nem os irmãos de Jesus, não. O que ele quis dizer é o seguinte: aquilo que você ensina aqui dentro, aquilo que você prega aqui dentro, que é tua mãe e teus irmãos, está te esperando lá fora. Quer dizer, vai pregar lá fora. É isso que Mateus quis dizer. Está falando, você acha que Jesus ia fazer pouco caso da mãe? E Jesus tinha um monte de irmãos esperando ele lá fora? Se está mais do que provado, Jesus era filho único. E depois não adianta falar que primo de Jesus é considerado irmão. Na palavra de Mateus, não. O que ele quis dizer foi isso. Isso que você está pregando aqui dentro, que é teu pai e tua mãe, estão te esperando lá fora. Quer dizer, vai pregar lá fora, não vai pregar aqui dentro da sinagoga. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, Jesus falou assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem, que deem importância à palavra de Deus. Quer dizer, ele estava falando naquilo que ele estava pregando. Se vocês arrumam a casa para a palavra de Deus, o demônio não volta a você, não.
porque ela está arrumada para Deus, não para o diabo. E a mãe, quer dizer, aquilo que te criou, aquilo que te fomentou, tudo aquilo que você faz, ela está pronta para escutar palavras de sabedoria. O Evangelho é isso. Se você não retroagir no capítulo 42, 43, se você não for por ali, você não vai entender o que Jesus estava querendo dizer. Muitas vezes a igreja corta. Então, fica parecendo, vocês ficam tentando provar que Jesus não fazia pouco caso da mãe e que Jesus não tinha irmãos. Nada disso. O que Jesus queria dizer é o seguinte: arrumem a casa para Deus, porque senão o diabo vai voltar. E a tua mãe, quer dizer, aquilo que você criou, não é? Ela está querendo escutar a palavra de sabedoria. Então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e colocam em prática. É isso que ele estava querendo dizer. Não adianta entrar em polêmica dizendo que, tentando provar que Jesus não era educado com relação à mãe. Não adianta entrar em polêmica, Jesus tinha ou não tinha irmãos. Não é isso que ele queria falar. Aquilo ali foi uma arrumação. Pode ter acontecido, mas o que Jesus quis dizer naquela época, pode ser que a mãe dele estava lá. E pode ser que os primos dele estavam lá. Não tem nada a ver. Mas o que ficou para nós nesses 2000 anos de evangelização é isso. Arrumem a casa, porque senão o diabo vai voltar com 7 espíritos ruins. E depois, aquilo que você criou está te esperando de você, palavras de sabedoria. Então, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? É aqueles que fazem a vontade de Deus. É isso que é. Tem nada de ficar embolando Jesus com coisas que são inexplicáveis, besteira que não chega a lugar nenhum. Não pode. A gente não pode ver o Evangelho dessa forma. Se nós não entendermos que Jesus era um homem, era um Deus revestido de homem, e que ele sabia muito bem que ele estava deixando para a posteridade coisas que nós devemos aproveitar. E foi o que ele falou mais adiante um pouquinho: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não tem, paciência. Então, são aqueles bem-aventurados que entendem a palavra de Deus, não fica procurando agulha no palheiro, porque isso não é de Deus. O diabo faz vocês se argumentarem coisas erradas, e faz vocês brigarem por coisa errada. Não é isso que Jesus quis dizer, não. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É aquele que faz a palavra de Deus, aquele que produz a palavra de Deus. Este é minha mãe, esses são meus irmãos, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje.